L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animalcule qui le démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile qu'un organe. Woo-hoo-hoo! I shot the sheriff, but I didn't shot the deputy chief. É deputy chief fala. Woo-hoo-hoo! E aí, galera? Começando o som de Bob Marley aí, tocando na nossa rádio, para acabar com o juízo. Caralho, parece que tem muito tempo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Parece que tem muito tempo que eu não gravo isso aqui, porque eu gravei segunda passada, né, com o Kleber. Episódio muito bom, muito bonito. Agradeço demais ao Kleber a participação. Se você quiser participar desse programa, já sabe, só chegar aí, vamos marcar. Vou ficar uma hora conversando sobre o antiédipo. Nada melhor do que fazer na sua vida, ficar uma hora conversando com um estranho sobre o antiédipo. E aí, como foi segunda passada, porra, faz muito tempo, né, cara? Faz mais de uma semana que eu não gravo essa parada, aí me deu um delay. E eu tô bem cansado, assim. Hoje eu dormi meio mal, fui assistir o filme daquele menino lá. Acabei assistindo 2 filmes, velho, muito doido. Fui na onda do terror. São filmes que eu não recomendo, não gostei, mas ao mesmo tempo apreciei, assim. Um deles é o com Nicolas Cage, que é uma versão do A Cor que Veio do Espaço, aquele conto do Lovecraft, do H.P. Lovecraft, né? Color Out of Space. E é com Nicolas Cage, cara, a versão mais recente de 2019. E aí não demora muito, Nicolas Cage, assim, bastante. É um filme meio gore, meio trash, meio mágico, assim, meio ruim, assim, mais longo do que precisava, mas fiquei encantado assim, com os efeitos práticos e doideiro, o horror cósmico, Lovecraftiano, racista. O cara bota até um protagonista preto na parada lá, negro, talvez seja uma forma de compensação, mas enfim. E aí, não satisfeito com já tá dormindo tarde vendo um filme ruim, eu vi que tava pra baixar um filme de qualquer nome do cara, o britânico aí. Ele fez Ex Machina e fez Aniquilação, que também é uma vibe bem Lovecraftiana, né? É o Alex Garland, é o nome do cara. O Ex Machina é muito bom. O Ex Machina é muito bom mesmo, assim, bem legal. O Aniquilação, cara, é muito foda a ideia. Tem até a Tessa Thompson, né, que é... E a Natalie Portman, é tipo uma prévia do Thor, Love and Thunder, né, Amor e Trovão. Por sinal, estreou ontem no cinema, ou hoje, sei lá. Fica aí a dica, hein? Se esse pessoal aí da Marvel quiser me patrocinar, vamos se fuder. Eu não gosto da Marvel, não. Apesar de que sei que hoje estreia o Thor, Amor e Trovão. Mas esse é outro assunto, que eu gosto do diretor, do Taika Waititi lá. Mas aí já tem a Natalie Portman e a Tessa Thompson no Aniquilação. A Aniquilação, bicho, tem uma ideia muito foda. Que é a mistura, assim, né, de Lovecraft com Stalker lá, com piquenique na estrada, assim. Que é as mulheres tudo lá entrando numa zona de devir, né, numa zona de involução muito louca, né, cara. E aí, se você ficar parado no tempo, as plantas começam a virar você começa a virar planta. É genial, filme lindo. Mas a história é meio mal contada, assim. A ideia é muito boa, mas a história, eu acho mal contada a história. E aí agora eu assisti um que chama Man. Não sei como é que ficou a tradução, pode ser homens, né? Man com E, assim. E é um filme bacana, assim, legal. Tem um gore legal, assim, tem uns efeitos práticos, braço decepado lá. Mas parece meio referência de lenda, assim. O filme se arrasta um pouco. Podia ser um curta, um média-metragem top, assim. É um longo um pouco arrastado. Mas a ideia é muito boa, o conceito é muito bom. Mas assim, continuo achando do Alex, qual é o nome dele? Alex Garland. Fica com Ex Machina, Ex Machina não pode assistir. Eu pensei que ia fazer um programa curto, já tem 4 minutos de prólogo, só falando assim. Mas isso pra dizer que eu fiquei até tarde vendo esse filme meio ruim, pescando um pouquinho, umas 4 da manhã, assim. E eu tô morrendo de sono, eu tenho que trabalhar a tarde toda, eu já trabalhei um pouco agora de manhã, eu tenho que trabalhar a tarde toda. Então eu vou ser breve. Então vou ser breve no programa de hoje. Já perdi essa chance. Né? Amém.
Deixa eu botar o despertador aqui. Agora são 11h23 e eu tenho que fazer almoço. Fome já, cara. Vamos até 11h43. Muito bom. 20 minutinhos. Cara, a gente tá numa parte aqui que já me assustou um pouco, já me intimidou. Falando em filme de terror, já me intimidou um pouco. Porque a gente tá na 154 e a gente entra no tópico, sei lá, na seção 7, né, do capítulo 2, que se chama Repressão e Recalcamento. Vão comigo? Primeiro que esse parágrafo é imenso. Ah, não é tão imenso não. Eu vi errado. Não, é um parágrafo ok, mas que, pô, repressão e recalcamento, né? Ah, não, o parágrafo chama 2.7.1 a lei. Porque eles vão voltar, talvez, àquela temática que eles estavam falando, né? Dos usos inadequados da síntese por parte da psicanálise, e como o desejo ignora a lei, a falta é significante. Aí depois, pelo que eu estou vendo, eles voltaram aqui, né? 2.7.1 a lei. Ah, meu Deus, tem muita coisa. Mas, enfim. Ó, desejo revolucionário. O que eu estava querendo ver é quantas sessões ainda faltam. Tem a 8 ainda, Neurose e Psicose, 2.8. Eu acho que acaba na 2.8, hein? Se eu tivesse que dar um palpite... Palpite! Tô musical. Não, errei o palpite. Errou o Paulo Toller. É 2.9, o processo. The process. Das processos. Então, vamos lá. A gente só vai andando, né? 2.7.1, a lei, the law, das restes, como é que é em alemão aí, quem sabe alemão? Vou me segurar para não pesquisar aqui no Google, tá, galera? Só pra a gente começar esse podcast. Eu tô com preguiça, a verdade é essa, tô enrolando vocês, e me enrolando. Tentamos analisar a forma, a reprodução, a causa formal... A vizinha tá bolada com o Pedro aqui. Tentamos analisar a forma, a reprodução, a causa formal tem entre parênteses, o procedimento e a condição do triângulo de piano. Caralho, quanta coisa que vocês fizeram. Tentamos analisar a forma do triângulo de piano, como o triângulo de piano se reproduz, a causa formal, porque que ele existe, e o procedimento e a condição do triângulo de piano. Tudo isso eles fizeram até agora, né? Então, fique esperto. Mas adiamos a análise das forças reais, das causas reais de que a triangulação depende. Tá, é quase como se eles tivessem feito o estudo transcendente, né? O estudo da forma de Édipo, e agora eles vão falar da execução do procedimento real, né? Da jogo de forças reais que alimenta Édipo. A linha geral da resposta é simples. Foi traçada por Reich. Meu querido, digníssimo, que saudade de você, William Reich. É a da repressão social, a das forças de repressão social. Que cada vez mais ligando o capitalismo, esquizofrenia, né? Capitalismo e psicopatologia aí de um jeito bonito, operadores conceituais, operadores de análise, né? Conceitos operadores de análise, operadores conceituais importantes. Então, tudo se trata de repressão social, né? Esse é o jogo das forças, ou das forças de repressão social. Todavia, esta resposta deixa subsistir dois problemas e os torna ainda mais urgentes. 2 pontos. 1. É o da relação específica do recalcamento com a repressão. Boa. Então, qual é a relação, né? Relação específica do recalcamento com a repressão. Boa questão. Vamos lá. A gente vai ter que ligar o computador e ir no dicionário de psicanálise hoje também. O outro é a da situação particular de Édipo no sistema repressão e recalcamento. Tá. Até agora, tudo bem. São dois funcionamentos inconscientes aí, né, para a psicanálise, repressão e recalcamento, que não é a mesma coisa. E aí espero que eles elucidem um pouquinho, assim, para quem é parco leitor como nós. Não sei você, mas vou falar como nós. Tem mais gente aqui ouvindo isso, entendeu? Não é sobre você, sempre. Os dois problemas estão evidentemente ligados. Por quê? Se o recalcamento incidisse sobre desejos incestuosos, ele adquiriria, por isso mesmo, uma independência e um primado. Parênteses, como condição da constituição da troca ou de toda a sociedade. Fecha parênteses. Em relação à repressão, que assim seria tão só concernente aos retornos do recalcado numa sociedade constituída. Tô falando, eles dão muito como assumindo que você entendeu tudo, né? Isso está a par da discussão. Eu vou ler essa porra toda e qualquer coisa a gente volta. Portanto, devemos considerar inicialmente a segunda questão. 2 pontos. Será que o recalcamento incide sobre o complexo de Édipo tido como expressão adequada do inconsciente? Pergunta.
Será mesmo preciso dizer com Freud que o complexo de Édipo, segundo seus dois polos, é ou recalcado, não sem deixar, não sem deixar traços nem haver retornos que vão contra as proibições, fecha parênteses, ou suprimido, parênteses, mas não sem passar aos filhos com quem a mesma história recomeça, fecha parênteses, interrogação. Nota de rodapé 46, Freud, a desaparição do complexo de Édipo, la disparition do complexo de Édipe, ou o declínio do complexo de Édipo, né? Der Untergang des Oedipus-Complexes, de 1924. Então voltem lá, né? Vamos voltar um dia aí no declínio do complexo de Édipo, né, cara? Tá aí, textinho de Freud pra gente ver, entender aqui. Seguindo pra gente tentar dar uma luz depois. O que se pergunta é se Édipo exprime efetivamente o desejo. Tá? Se ele é desejado, então é de fato sobre ele que incide o recalcamento. Ora, o argumento freudiano obriga-nos a refletir, dois pontos. Freud retoma uma observação de Fraser, tem uma nota tradutora, segundo a qual, dois aspas, a lei só proíbe o que os homens seriam capazes de fazer sob a pressão de alguns de seus instintos. Assim, da proibição legal do incesto, devemos concluir que existe um instinto natural que nos impele ao incesto. Fecha aspas, nota de rodapé 47, ponto. Então tá, aqui a gente vai começar uma balaia legal aqui. Tá isso em Freud, Totem e Tabu. Por que o pessoal botou... É sempre assim? O pessoal não recorreu a Imago, né, para fazer as notas de rodapé do Freud. Acho que nunca tinha reparado, todas as referências ao Freud eles fazem em francês, né? Nessa edição, todo mundo do Antiédipo. Chique. Não queriam se misturar com a editora Imago. Antes, quando a gente fez curso de psicologia, né, na saudosa década de 2000, e antes também, né? Mas na minha época era esse. Em 2008 eu entrei no curso de psicologia. A gente tinha na biblioteca várias e várias edições da Imago, vários e vários, como fala? Exemplares das obras completas do Freud da Imago, da editora Imago, que tem uma tradução bem mequetrefe, assim, porque ela é traduzida, acho que eu falei isso aqui, direto do inglês, né? Traduzida direto do inglês. Do alemão, o James Strutt traduziu para o inglês e a galera traduziu para o português do inglês, né? Então o negócio fica meio doideiro, e o Freud escreve muito bem, né? Mas mesmo assim dá pra sacar que o Freud escreve bem, assim. Mas os textos são meio selvagens. Então aqui eles recorreram a citar Totem Tabu, de 1912, na edição francesa, da Peyote. Em outros termos, o que se diz é o seguinte: se algo é proibido, é porque é desejado. Não haveria necessidade alguma de proibir o que não se deseja. Isso está entre parênteses. Uma vez mais, essa confiança na lei, a ignorância das astúcias e dos procedimentos da lei que nos obriga a refletir. Isso aqui é muito bom. E eu acho particularmente muito difícil. Eu acho que tem umas coisas, alguns pensamentos, algumas ideias assim, que eu fico muito perdido. Quando o Nietzsche fala de causa e efeito, por exemplo, eu fico perdidaço. E quando a galera francesa discute muito essa coisa da lei, eu fico muito perdido. Mas eu vou tentar entender aqui. Primeiro, vamos lá. Não li a nota de rodapé aqui. Que o James George Fraser, ele não fala quem foi, só fala que viveu de 1854 a 1951. James Fraser. Foi um antropólogo, então. Aquele antropólogo que estava à disposição ali no... Estava disponível, né? As literaturas antropológicas eram poucas na época do Freud, né? Tanto que tem essa coisa do Malinowski, da Margaret Mead, que ajudam muito, por exemplo, o Reich a pensar não a universalidade do complexo de Édipo, e sim a dimensão da força da repressão social. Então, cara, aqui a gente tem dois termos. Vamos virar para o assessoral com Wikipédia. Recalque. Psicanálise. Tem uma diferença básica que a gente tem que entrar primeiro, que é o que é recalque e o que é repressão. Né? Recalque, aqui, olha só, o próprio Wikipédia coloca como se fosse uma coisa. Recalque na psicanálise. Consiste em um mecanismo que remete para o inconsciente emoções, pulsões e afetos, que são considerados repugnantes para um determinado indivíduo. A repressão desses sentimentos para o inconsciente não os elimina do quadro psíquico, pode causar distúrbios no indivíduo. É essa tópica, né? Essa inacessibilidade de certa memória, de certo afeto, de certa representação da memória, do traço mnêmico. Né? Agora, o que é repressão para a psicanálise?
Uma definição básica, Chiquinho. Vamos ver se dá certo. Tem até o dicionário de psicanálise aqui, mas... Na psicanálise, a repressão é um mecanismo psíquico consciente, ou seja, é o que a pessoa remove de sua consciência pensamento ou resíduo de memória considerados inaceitáveis e intoleráveis pelo ego. Mas, cara, diferença, tem que ter uma diferença. Vou procurar mais especificamente. Pronto. Dúvida que várias pessoas já tiveram. Rudnesco. A repressão e Plon, tá? Desculpa, Rudnesco e Plon. A repressão diferencia-se, portanto, do recalque por operar ao nível da consciência, manter o conteúdo reprimido apenas em estado latente, no pré-consciente, sem torná-lo inconsciente, sendo isso que caracteriza o processo de recalque. Então, eu entendo, e acho que é isso, né? A repressão é tipo evitar de pensar em algo conscientemente, mas que você pode, de alguma forma, reavivar essa memória, reativar essa memória e quem sabe até o afeto que ela é correspondido. O recalque não se acessa, né? O recalque ele retorna de outras formas, ele se expressa de outras maneiras, ele se comunica de outras formas. Fantasminha camarada, né? Do inconsciente. Então aqui tem uma diferença entre... Tem uma diferença não, tem essa pergunta se o Édipo é recalcado, e por ele ser recalcado, se ele é desejado. Ou seja, você quer matar seu pai e comer sua mãe? É isso que você quer, no fundo? E aí a argumentação que eles colocam, a argumentação que o Freud coloca, é porque, já que em todas as sociedades, o incesto, para ele, né, ele que universaliza esse ponto, o incesto, principalmente com a mãe, ele é proibido, é porque se deseja ele. Esse é o argumento. O que é proibido é porque é desejado. E aí você dá uma ordem de inversão dos termos. Não é porque se deseja algo que a lei existe. E não pode pensar... o que eles vão propor de problematizar aqui, então a lei é sempre... Nossa, eu tô falando, é um negócio que buga mesmo na cabeça, eu precisava de alguém para me ajudar aqui. É porque se deseja que tenha lei. Então é sempre um aparato, nesse entendimento do Freud, de que a lei, ao mesmo tempo, uma ligação de telemarketing, de que a lei, ao mesmo tempo, vem proibir uma dimensão desejada, mas possibilita a constituição desse desejo. Só existe esse desejo organizado porque ele consegue existir essa lei. Se não existe essa lei, aí o desejo se desorganiza, né? Vira outra coisa, vira outra história, vira outro limite, assim, de outra forma, necessariamente. Mas o recalque, ele só vai existir quando acontece a lei. Então ele precisa voltar, por isso que ele escreve Totem Tabu de uma forma, em que ponto dentro do contrato social, dentro desse bando de homens, irmãos, que matam o pai, né, o da horda prima, que podia ter todas as mulheres e matar qualquer um, como eles instauram, de alguma forma, uma lei, um contrato social, não é uma lei do mais forte, é uma lei do contrato social, da convivência, do simbólico, da palavra, tipo assim, olha, ninguém vai comer todo mundo aqui, todo mundo vai se diminuir nessa história, porque esse pai tirânico que matava todo mundo que queria, comia todo mundo que queria, literalmente, né, e figurativamente, alegoricamente, a gente vai ter que colocar uma lei. Então, porque no fundo todo mundo quer ser esse grande pai, todo mundo quer ser esse pica-grossa das galáxias imaginário, assim, né? Todo homem. Isso ele está contando uma história dos homens, né? Homens, sexo e gênero, assim, né? Batidão. Então, por isso, o desejo só pode se organizar quando ele organiza também uma lei, ou ele é organizado por uma lei que o contém, que o proíbe alguma coisa. Proíbe o que, necessariamente? O incesto. Necessariamente, o primeiro ponto é o incesto. O que o Reich vai fazer junto com o Malinowski, que é o antropólogo, a partir dos estudos do Malinowski, que é o antropólogo, que o Malinowski visita as ilhas de Trombiland. Parece zoeira, mas não é, né? Escrever de um jeito muito doido aqui. Não, Trombriand Islands, né? As ilhas de Trombriand. Não sei, Trombriand Islanders, os moradores lá. Então desculpa aí quem é da antropologia aí, tal, mas
a história é essa. O Reich vai ver nos estudos do Malinowski outras relações de parentesco, outras relações de cuidado familiar, outras relações que no entendimento ocidental universalizado seriam entendidas como incestuosas e proibidas. Ele vai falar, cara, não podemos universalizar Édipo. Na verdade, a forma como... Não é o desejo que sustenta a forma social com que a gente vive. Não é porque o desejo instituiu a lei, né, e a lei institui o desejo nessa complexidade de uma maneira universal, que pode haver desejo. Na verdade, a formação social, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente constitui família, a forma como nós, seres humanos, usamos da nossa sexualidade, é que vai compor os limites do nosso desejo, vai compor o próprio desejo, vai compor os limites do nosso desejo. Tem uma diferença nessa história aí. Tem uma diferença muito grande. É como se, para Reich, a partir de Malinowski, a variação social e o que se reprime socialmente, o que pode e não pode se reprimir socialmente, é o que vai trazer também o que é ou não é recalcado. Então não é que o recalque é originário no sentido de há uma proibição que sempre haverá e há essa relação com essa proibição, tipo transgressão ou aceitação dessa proibição. Na verdade, para o Reich, a gente tem que ver como o desejo desenha a lei, como o desejo desenha a forma social, e não o contrário, como a lei desenha e limita o desejo. Eu acho que, em resumo, tem muito tempo que eu não estudo isso e falei já, é um tema muito complicado, talvez seja disso que eles estão falando aqui. Porque é um absurdo você falar que tudo que é proibido é mais gostoso porque se deseja, né? O que mais se deseja. Isso é uma falácia, essa falácia que a gente se colocou de... A gente é cadelinha da lei, a gente é cadelinha da ordem. Como se a gente respeitasse o desejo como constituinte da ordem, não obediente em relação à ordem e à lei, as coisas iam ficar bagunçadas. Nossa, se cada um fizer o que deseja, esse é o pensamento liberal. Se cada um fizer o que deseja, nossa, Robesiano, todo mundo tá fudido. Por isso que existe a lei. A lei existe para proibir que a gente tire vantagem, que a gente... falei igual o Cristiano Cano. Que a gente faça as coisas extremadas. E não se pensa que o desejo é produtor da lei, produtor das condições, produtor das instituições, produtor das repressões também, produtor dos limites. É como se fossem coisas dissociadas, é como se o desejo não conhecesse o limite. O limite vem por fora, vem por cima, vem transcendentalmente para poder fazer com que o desejo exista, na concepção freudiana, assim, que eles estão criticando. Para o Deleuze e Guattari, o desejo deseja também o limite, a produção de um certo limite, a produção de uma certa institucionalização, de uma certa organização, mas também de uma desinstitucionalização, os dois, né? Então não é uma coisa dissociada da outra, é isso. O desejo, para o Freud, que eles estão colocando aqui, entende-se que sem a lei ele só deseja a desinstitucionalização, a desorganização. O id é bagunçado. Então essa questão da lei, essa questão da organização existe para o desejo poder se efetuar. No Deleuze e no Guattari, o próprio desejo ele também produz a lei, produz a ordem. E também a desinstitucionalização. Ele é os dois. Ele executa, né? Ele performa os dois de alguma maneira. Eu acho que, grosso modo, é esse. Assim. Então, é interessante que eles estão abrindo aqui de alguma forma, e o Foucault faz isso também na década de 80, um pensamento de uma ética do desejo, talvez o Foucault não fale de desejo, né? Mas uma ética dos prazeres, que não necessariamente se subordina à lei e nem por isso é bagunça, nem por isso é catastrófico. É um pensamento muito diferente pra gente. A gente pensa muito nessa coisa de um limite que tem que vir de cima, tem que vir... que é necessariamente um certo autoritarismo, né? Uma autoridade transcendente no processo, que a gente cola em várias instâncias, né? No nosso trabalho, nas nossas famílias e por aí vai. E também na dimensão como a gente vive e entende o inconsciente. Cara, eu acho que esse foi o episódio mais confuso, o parágrafo mais confuso que eu já li. Acabou de acabar a hora, deu 11h43 agora. Então fiquem com isso. E eu fico com isso também. A gente na semana que vem volta no 2.7.2, quarto paralogismo da psicanálise, o deslocamento ou a desfiguração do recalcado. Porra, que doideira. Bom, 156. Deixa eu fechar aqui o alarme. Um forte abraço, galera. Muito bom estar de volta com vocês. Eu acho que esse capítulo é muito difícil, a gente nem chegou no 3, então às vezes eu fico demorando mesmo nesses parágrafos. E, bom,
Espero aí o feedback de vocês, se vocês quiserem dar feedback. Tô vendo que a galera tá escutando. Forte abraço para todo mundo. Vou dar um abraço especial pro Alexandre, que entrou em contato recentemente. Quiser vir ler aqui, Alexandre, vamos lá, vamos nessa. E pro Igor também, que eu vou convidar para ler em breve. Um beijo, forte abraço e até a próxima.